vocês nesse domingo e que possamos fazer um momento de troca, de reflexão em torno da proposta da benfeitora, né? Como a Maria nos colocou, vamos nos ocupar desse tema, né? Conhecer e harmonizar as subpersonalidades como terapia para a saúde integral, que é um termo que a Joana trabalha no autodescobrimento. Então, a gente sabe, né, que na esteira reencarnatória, a gente vai construindo, ao longo de uma jornada bastante comprida, né, um universo de experiências que vai despertando a nossa consciência, que vai construindo possibilidades novas do nosso sentir, do nosso ser, do nosso conhecer, adquirindo experiências, adquirindo recursos internos em busca da plenitude, aquilo que Joana, no começo do Jesus e Atualidade, o primeiro livro da série psicológica, ela fala no capítulo 1 desse desafio do espírito, né, de ir rompendo com o primarismo das sensações e emoções mais brutas e despertando para emoções mais nobres e, aos poucos, conquistando os valores espirituais em busca da plenitude, da felicidade do espírito. Então, é natural que, dentro desse processo todo, a gente vai experienciando várias realidades que constituem para nós experiências marcantes, né? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista de conflitos que ficam dentro de nós por conta de situações que foram muito intensas ou geraram marcas internas, tanto psicológicas como espirituais na gente. Então, de uma certa maneira, a gente vai vivendo papéis, né? Como homem, como mulher, como mãe, como pai, como figuras no mundo, né? Com destaque ou não, importantes para o mundo ou importantes para nós. Mas esse arranjo que é próprio da vida, que vai possibilitando assim, então, essa gama de experiências e, de uma certa maneira, vai possibilitando, então, um despertar da nossa consciência. E dentro desse processo todo, existem forças organizadoras da alma, né? Do espírito, ligado à base que sustenta a nossa personalidade, para que a gente possa ir conquistando essa realidade do self, que é o espírito, né? O self é a totalidade do ser, né? Esse self, ele vai emergindo pouco a pouco e se apossando de si mesmo, né? Como diz o Jesus, que o reino de Deus está dentro de nós, mas conquistar esse reino é um grande desafio, né? Um processo difícil. Então, a gente esse self, ele tá dentro da consciência ética do self, lá no seu nível mais profundo, está toda a lei de Deus, das leis naturais que estão dentro de nós, né? E tem forças autorreguladoras, né, que vão começar a construir elementos necessários para a construção desse ser que vai se desvelando, que vai se constituindo e vai se engrandecendo. E esse self, ele se desdobra em instâncias psicológicas como órgãos da psique com a função de formar a nossa personalidade, né? Eu chamo de integração do self. Então, como se uma parte minha pudesse se desprender de mim, ganhando vida própria, né? E autonomia, e tendo uma função na dinâmica psicológica, assim como o corpo, né? O corpo o corpo é uma totalidade, né? E no corpo tem órgãos, né? Tem as funções de percepção, a audição, o olfato, a visão, tem o sistema digestivo, respiratório, e tudo funciona de uma maneira interativa, organizada, em favor da totalidade, onde a mente, né,
coordena todo esse processo. Assim também, do ponto de vista psicológico, né? A gente vai vivenciando núcleos emocionais e imagem que se constituem como funções psicológicas que vão refletindo, então, a nossa realidade sob o comando do self, né? Que vai autorregulando, mesmo que de maneira inconsciente para o ego. Então, a gente, e nesse processo todo, a gente vai formando, então, aquilo que em psicologia a gente chama de complexo, né? São núcleos em cima de um tema, né? Ou seja, o tema da mãe, o tema do pai, o tema da sombra, o tema do eu, né? Então, esses elementos centrais, que são referências da nossa vida, vão formando esses órgãos psicológicos, esses órgãos psíquicos. Então, a gente vai ter dentro de nós uma imagem de eu, de identidade, que reflete a ideia que eu tenho de mim mesmo. Eu tenho dentro de mim, né, os aspectos femininos, masculinos da minha natureza espiritual, que ficam formando também uma outra instância interna. Eu tenho a imagem do pai e da mãe dentro de mim. Eu tenho, de uma maneira, outras figuras e outros elementos que vão interagir dentro desse sistema psíquico, e cada um deles vai ter um papel com uma certa autonomia. Então, na medida que a gente vai vivenciando ao longo dessas várias reencarnações, né, e a gente vai agregando, né, padrões, né, a gente vai condicionando a nossa mente, a partir das emoções, das experiências, em certo jeito de ser, que não muda facilmente, né? A gente não muda facilmente as coisas na nossa vida, né? Então, alguns padrões, por viverem de maneira muito repetitiva em cada encarnação, vai formando essas estruturas mais elaboradas, outras menos elaboradas. Mas o fato é que a gente pode dizer, né, gente, de uma certa maneira, que dentro de nós existe vários seres. É um povo, né? É um bocado de gente dentro da gente, né? Até porque o espírito ele não evolui de maneira uníssona, né? A nossa totalidade ela está ali presente, né? Dentro desse sistema integrado, mas existe partes nossas que já são mais evoluídas, mais humanizadas, mais elaboradas, mais refinadas, e existe partes nossas que são ainda muito primárias, né? Que não muito inconscientes ou brutalizadas. Então, a evolução dentro do processo dinâmico da psique, ela se dá em áreas, né, e aspectos da nossa natureza. Então, eu posso ter uma inteligência muito desenvolvida, por exemplo, mas eu sou ainda muito a nível de sentimento muito bruto, muito insensível. Eu posso ter uma noção de justiça muito grande, mas ser muito orgulhoso ainda. Eu posso ter adquirido uma sensibilidade artística e refinada, mas ser uma pessoa ainda que tenha uma sexualidade pouco trabalhada e ser muito impulsivo na minha sexualidade. Então, você vê que o universo que envolve a nossa natureza, ele tem esse sistema psicológico, mas tem vários pequenos sistemas que representam facetas do nosso espírito, que cada dimensão do nosso ser está construindo e adquirindo, né, esse processo de elaboração, de evolução espiritual. Então, de um lado, a gente vai agregando experiência e despertando para novas potencialidades e recursos, e, ao mesmo tempo, essas partes nossas vão, aos poucos, conquistando, né, uma elaboração de uma consciência e de recursos espirituais mais elaborados à medida que a gente vai evoluindo. Então, tanto é que tem espíritos que já alcançaram uma capacidade grande em termos de
de recursos espirituais em muitas áreas, mas eles ficam presos na Terra em função de um ponto que eles não conseguem se libertar, né? Porque estão ainda condicionados, muitas vezes identificados com aquela natureza e ainda não conseguiram se libertar daquele padrão, né? Então, a gente vê que o processo da vida, como diz Joana de Ângeles, é um grande desafio. E cada encarnação, a gente vai trabalhando as áreas e desafios mais adequados àquele momento da nossa condição evolutiva, seja em relação às necessidades da nossa alma, seja em relação às tarefas que a gente vai ocupar, né, desenvolvendo nessa encarnação, seja em função das dinâmicas afetivas que implica também lugares que tu assume, papéis que tu assume e vibrações que vão sendo mobilizadas, seja pelo afeto, seja pelas hostilidades que envolvem essas relações afetivas, que vão despertar, que vão provocar memórias do passado, que vão evocar esse passado dentro de nós. Então, com tudo isso, estou trazendo para vocês, né, que a gente tem uma esteira de muitas informações, né, que vão sendo acumuladas no nosso perispírito ao longo das encarnações. Então, dependendo da experiência emocional, dependendo do significado que a gente determina e como a vida nos atravessa em determinada encarnação, a gente muitas vezes fica colado, né, de tal maneira afetado por aquela experiência, que a gente fica marcado por aquela experiência. E essas marcas duram pode durar muitas encarnações. Os estudos de epigenética hoje em dia, né, dizem que as influências do ambiente, né, ecológicas, toxinas no ar, as influências afetivas, né, do ambiente familiar, dos vínculos afetivos, interfere no nosso código genético, né? No sistema de informações do código genético. E segundo as pesquisas que se tem, essa interferência dura 3 gerações. Olha só, né? Então fica no meu perispírito. Então, se do ponto de vista genético, as informações que eu recebo, que não fui eu que construí diretamente, claro, eu estou interagindo com essas informações, mas veio de fora, vão influenciar não só a mim, mas 3 gerações a partir da experiência vivida, né, gente? E é interessante que na Bíblia diz que os pecados dos pais vão influenciar os filhos durante 3 gerações. Então, e aí tem uma coisa simbólica, né, aí na Bíblia, mostrando como realmente o psiquismo interfere e afeta gerações, até porque talvez a gente reencarna também como parte dessa geração depois também, né? Então tem tudo isso. Então imagina nós conosco mesmo, naquelas marcas que a gente faz e que de uma maneira determina uma existência da gente. Quanto tempo a gente não tem que ter para levar a desmanchar essas vibrações, esses condicionamentos emocionais, de repente, um assassinato que eu provoquei, um tipo de morte terrível, ou uma experiência emocional que foi muito mobilizadora para mim, de poder, de ganância, e de repente aquilo ficou como uma marca minha, né? Ou como um trauma, ou como uma culpa, condicionando e gerando conflito e tensões dentro de mim. Então, quando a gente reencarna com alguns elementos, né, mais inconscientes, né, e alguns elementos que são mais
presentes no nosso mundo interno, né? E que geram conflitos, ou que são potenciais, que vão estar vão ser mais úteis nessa encarnação, e eles vêm mais como predisposições da gente. Né? Então, a gente reencarna, né? O espírito reencarna já com um jeito de ser. Né? O espírito já é um indivíduo. Né? Então, o bebê, né? Não é uma tábula rasa. Né? E a gente nota assim, nos filhos da gente, né? Características. Às vezes, uma criança é mais dócil, é mais cordata, outro é mais positivo, um lida mais com frustração, outro menos, né? Uma criança ela é mais envolvente, né? Outras são mais distantes, mais fechadas, outras são mais introvertidas. Então, de uma maneira, o espírito já está ali na criança, as tendências do espírito, e não só a tendência, mas tem um mundo interno riquíssimo, né? Dinâmico, que pulsa dentro de cada um, né? De cada espírito. Então, ele traz essas predisposições e, junto com o processo reencarnatório, que vai se completar mais ou menos aos 7 anos de idade, que vai ter um acoplamento maior entre o espírito e o corpo. Então, essa primeira fase, ele vai receber os estímulos do mundo, para que vai se combinar com as tendências que ele trouxe para formar a nova personalidade. Tá? Então, dentro dessa nova personalidade que vai se construindo, né, gente, o ego é bem importante. Então, a gente vai dentro desse self, que é o espírito, vai emergindo, né, uma imagem de nós mesmos, que é o ego. Então, a Joana diz que o ego é uma construção necessária e adequada para cada encarnação, de acordo com a consciência do espírito, que vai dar nossa noção de identidade. Né? Então, o ego não é personalidade, é a nossa identidade. Assim como a gente tem uma identidade, a gente tem uma fotozinho, um nome, né? Como a gente se apresenta para o mundo, né? O ego, então, é como a gente vai se apresentar no mundo enquanto imagem de nós mesmos. É uma identidade apropriada a cada encarnação, certo? E Joana vai dizer que o ego então, é uma produção do estado de consciência daquele momento e, portanto, transitório, ele é impermanente. Então, depois que a gente desencarna, esse ego ele não se dissolve, mas ele se amplia, ele vai ser relativizado conforme as condições do espírito ali, da evolução de cada espírito. Né? Então, esse ego ele é formado muito por já o núcleo que eu estou das minhas tendências, mas o espelho que a vida faz de mim, né? E vai me devolvendo para mim mesmo. Né? Então, a partir de como o mundo me recebe, me acolhe, como é que o mundo me vê, né? Isso também vai construindo a minha crença que eu tenho em relação a mim mesmo. Né? Eu posso ter uma ideia que eu sou uma pessoa frágil, capaz, incapaz, pode ser um ego bem estruturado, mal estruturado, um ego identificado com uma imagem negativa ou positiva, assim por diante. Então, o ego é um complexo em torno desse núcleo que é a identidade de eu, onde nesse complexo tem uma rede de associação de referências emocionais e imagens que vão, então, formar a minha autoimagem. Né? E esse ego vai poder ser o gerente, vai gerenciar, fazer a ponte entre com os outros conteúdos do mundo interno e também com o mundo interno. Mas, então, o ego é um complexo do eu. Né? Mas, dentro de nós, vai se formando outros complexos, outras instâncias nossas. Então, digamos que tem um impulso assassino, que nesse momento eu não estou tão identificado, mas está lá dentro de mim. Então, eu, como ego, agora eu venho com uma consciência um pouco mais elaborada, já conquistei, mas eu não superei ainda aquele impulso. Então, aquele impulso vai se formar dentro de uma outra natureza que a gente vai chamar de sombra. Né? Vai ficar no inconsciente, a sombra dessa consciência nova do eu que eu estou construindo. Então, eu vou formando
para além do ego, outros complexos de mim, outras pessoas, outros eus, né? E esses eus vão construindo um lugar dentro de mim, seja através de emoções, de tendências, de impulsos, de padrões de funcionamento, que pode, em algum momento, engolfar o ego, ou não. Ou o ego pode se identificar com esse padrão também, e não resistir. De repente, eu venho para vencer esse impulso assassino, eu estou ali comprometido, até que, numa idade minha, com 20 e poucos anos, que é o momento que eu comecei a matar, eu me sintonizo com o meu passado, ou com algum obsessor do meu passado, e aquele impulso vem. E eu não consigo resistir, me identifico de novo com aquele impulso. Daí o ego, em vez de conseguir dialogar e romper com aquele vínculo, ele assume de novo aquele vínculo. Então, o ego acaba se deixando levar e se identifica com aquela outra natureza que está dentro de mim. Então, o ego ele pode se identificar, ele pode querer reprimir, ele pode querer superar, né? E esses núcleos podem estar mais conscientes ou menos conscientes. Como é que a gente percebe eles? Porque a memória do passado ela fica encoberta, mas a gente sabe disso pelas tendências da gente. Porque o passado ele retoma nessa circularidade da alma como tendências, fantasias, impressões, estados internos. Então, tudo está ali, né? De uma certa maneira, agindo. Né? Então, além do eu, né? Tem esses outros eu, essas pessoas agindo dentro de nós e tendo uma função própria, como eu falei. Então, o ego é um desses complexos que possui esse papel importante, né? Da integralidade da personalidade, né? Um desses papéis é fazer então, essa relação, como eu falei, com outros aspectos da personalidade, e poder mediar, então, esse povo todo. Né? O ego vai mediar. Né? Então, dentro de mim tem um velho, dentro de mim pode ter uma mulher, tem uma criança ranzinza, ferida, uma criança alegre, né? Tem vários seres dentro de nós, né? E o campo da consciência, né? Onde o ego é o centro do campo da consciência, tudo vai se tornar consciente, passa pelo ego nesse campo da consciência, ele como um caleidoscópio, que ao girar, né? Vai formando novas imagens que são percebidas então, pelo ego, numa determinada posição, mas esse caleidoscópio está sempre girando e trazendo novas possibilidades para o eu. E mesmo que o eu perca a sua capacidade integrativa ou a sua consciência, né? Por exemplo, eu tomo uma anestesia ou eu bebo demais, né? Então eu perco a noção de mim mesmo naquele momento, né? Estou alterado. Mas, independente da minha capacidade egóica de gerenciar e de poder estar no comando do processo, né? A psique, né? Continua produzindo e agindo através de outros eus, mas não dentro do centro da consciência, que é o ego. Então, de repente, eu fico alterado por uma substância, e aí vem uma natureza diferente minha, que eu não estou acostumado, eu fico mais afetivo, abraço todo mundo porque eu estou alcoolizado, né, e vem um lado carente, um lado, né, ou fico uma pessoa importunista, um meio paranoico. Então, na medida que o eu entra no estado alterado, esses outros eus podem agir, né? Pode agir e tomar conta, né? Porque cada aspecto desses eus, desses complexos, tem autonomia. Né? E muitas vezes, a Joana coloca, essas subpersonalidades, que são esses outros eus, às vezes eles não têm raciocínio, gente. Eles são respostas automáticas, né? Mas que trazem, de uma maneira, as tendências do espírito. Por exemplo, né?
Eu conheci uma jovem aqui no Brasil que ela era cadeirante, ela ficou paraplégica, então muito nova, então ela vivia numa cadeira de roda. E aí e ela tinha uma tendência estranha, né? Porque ela precisava muito da ajuda do outro, ela teve uma história familiar muito também desfavorável, aonde que ela ficou sozinha, sem irmão, sem pai, sem mãe. Então, ela tinha uma vida muito solitária do ponto de vista dos recursos afetivos. Então, e sendo paraplégica, ela precisa muito de apoio, né? De criar uma rede de afeto e recursos para poder, de uma maneira, gerenciar melhor a sua vida. E só que ela tinha uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo que ela se mostrava receptiva, dócil de uma certa forma, consciente que ela precisava do apoio das pessoas e tinha que se adequar e, ao mesmo, conquistar esse lugar de apoio, né? Conquistando o afeto e sensibilizando as pessoas em relação às suas necessidades. Tinha momentos na vida dela que ela vinha um traço de personalidade, do nada, assim, e ela se dava extremamente intransigente, exigente, autoritária, e mesmo numa cadeira de roda, em pé erguida, como se ela fosse melhor do que os outros, né? E isso, de uma maneira, criava um clima negativo com as figuras afetivas dela, com os amigos, né? Alguns entendiam, outros não entendiam, né? E aí foi revelado espiritualmente que ela foi uma rainha numa outra encarnação, que tinha muito poder e era muito realmente uma rainha tirânica, que matou muita gente, que tinha muito poder e tiranizava com o seu poder, né? E aí eu olhei para ela, realmente, olha só, ela está no trono dela, né? A cadeira de roda é o trono dessa rainha, que agora não tem mais o poder e depende de maneira, por ser paraplégica, do mundo, tem que submeter, exercitar a humildade dela, né? E não tem pessoas, não tem súdios da família, não tem familiares, né? Então ela não tem mais os súdios dela, veio numa história familiar realmente desfavorável para viver talvez uma solidão e ser desafiada nos seus sentimentos, na sua dor emocional de solidão, de vulnerabilidade, dependência, mudar esse padrão, mas o eco da rainha ainda está ali, né? Como uma subpersonalidade, interferindo, né? De vez em quando ela esquece de quem ela é nessa vida, né? E volta à rainha do passado, sem se dar conta, porque é um padrão, é uma natureza, né? E alguém pode dizer, puxa, mas será porque ela não está frustrada, ser uma pessoa muito frustrada, ter que lidar com a dor, com a solidão, de repente não é natural que ela se irrite ou que ela fique impaciente em algum momento? Sim, né? Tudo isso faz parte. Mas o que acontece? Essa natureza dela pega carona, né? Como um traço dela. E aí se manifesta ali com a natureza espiritual. O problema não é tanto o traço da nossa personalidade, né? Porque isso vai ter traços, né? Mas a condição do espírito que está associada ao traço, como o orgulho, a vaidade, que são realmente os valores morais, né? Que estão ali, né? Do que propriamente o traço em si, né? Mas o que isso representa e a serviço do que está isso, né? Se ela faz isso no susto, com uma resposta automática ao medo dela em relação a essa nova encarnação, isso tem um valor. Agora, se ela se identifica ainda, se compraz ainda com aquele traço dela, mesmo que inconscientemente, aquilo tem outro valor, que a gente não tem como julgar. Só Deus para julgar, e a consciência de cada um, né? Mas o traço está ali. E junto com o traço tem a nossa natureza espiritual, enquanto essa dimensão que envolve daí realmente os valores espirituais que a gente carrega junto com esses traços, né? Que estão ali para ser trabalhado, né? Então, de certa forma, né, gente,
Todos nós, né, em maior grau ou menor grau, vamos ter, né, a gente vai construir, então, esse eu individual, e aí é o amor do pai, né, na sua dimensão pedagógica, psicopedagógica. Então, tu reatualiza esse passado num novo arranjo. Aquilo que tu não pode ainda solucionar, Deus diz: meu filho, vão dar um tempo, toma um fôlego, vão pagar em suaves prestações, né? Deixa para depois. Vamos preparar aqui o terreno primeiro, vamos adquirir recurso, né? Né, aqui tu vai ter que enfrentar, porque você não pode evitar. Então, de uma maneira, é feito um novo arranjo, de maneira muito cuidadosa, de maneira amorosa, né? Para que a gente possa compor nessa nova personalidade, né? E trazer esse novo eu, né? Esse eu, né? Esse eu individual que Joana coloca, que é resultado das aquisições, experiências do processo existencial, né? Com seus conflitos, com as suas aspirações, né? Em luta contínua para a conscientização da própria realidade, da nossa própria realidade, né? Então, o ego já vem também com certos traços, né? Ou culpa, que vai me fragilizar, ou tormentos desse eu, ou processos que marcaram, que estão presentes no eu. Então, alguma parte dessa natureza espiritual vai estar mimetizada no ego, na estrutura egóica, e outras vão estar mais presentes no inconsciente mais recente, e outras vão estar presentes no inconsciente mais remoto, mais profundo, né? Mas tudo isso é um caudal de forças, de energias, compondo, e de maneira direta e indireta, mais forte ou menos intenso, interferindo no nosso campo de consciência, né? E como traços, tendências, emoções, né? Alguns estados emocionais não são dessa vida, né? São resquício de outras vidas, né? Então, nesse complexo do eu, existe também um padrão de funcionamento, né? Eu posso ter um ego mais positivo, um ego mais que se sente mais fragilizado, um ego atormentado, um ego mais confiante, menos confiante, que retira também dos valores espirituais que eu vou adquirindo e que eu tenho como usar nessa vida aqui, enquanto essa imagem que eu tenho pela minha identidade própria, né? E esse complexo do eu, com padrão, ele vai ter um funcionamento em relação aos outros complexos, aonde eu posso polarizar com outro complexo, me opor, me identificar. Então, vai ter tensões, né, de forças, vai ter, ou me identificar, né, no movimento, muitas vezes, de polarizações entre aquilo que, do meu ideal de ego, aquilo que eu espero que eu seja, entre o ego que eu sou, e enquanto construção de uma nova capacidade, que eu estou adquirindo e me identificando, e aqueles traços que eu ainda tenho dentro de mim que eu não queria ser. Então, aquilo que eu queria ser ainda não sou, aquilo que eu sou e aquilo que eu não queria, mas que eu ainda sou, que está dentro de mim, né? Então, tudo isso vai gerando, de uma certa maneira, né, gente, esse jogo de forças, que vão gerar as neuroses, os conflitos internos. Alguns neuróticos, né? Ou núcleos emocionais, né? Que estão ali. Então, toda a dinâmica que vai caracterizar cada um de nós na sua personalidade, né? E dentro dessa tensão de forças, né? que de uma certa maneira que vai acontecendo, quando essas forças internas são muito ameaçadoras para o ego, né? Que pode gerar um conflito que possa desestabilizar a minha estrutura egóica, ameaçando a minha saúde mental, eu enlouquecer, ou distúrbios com tendências dissociativas, né? Ou que são muito ameaçadores para mim, né?
nós criamos mecanismos de apoio, né? Isso vai impelir ao ego de tentar dialogar ou tentar evitar, né? Eu vou reprimir, fazer de conta que não existe, ou eu vou regredir na busca de algum elemento lá do passado que me ajude a encontrar força, né? Então, eu vou buscar vários recursos que eu tenho, isso é uma maneira automática, dependendo das condições que a gente tem, né? E vai criando então um mecanismo, tirando essa mão, então, né, de várias defesas quando a gente é ameaçado. Então, todos nós, em alguma medida, podemos nos sentir vulneráveis frente a algum impulso interno. Mas vulnerável não quer dizer frágeis, né? Quando essa vulnerabilidade, que é importante reconhecer e aceitar, atinge situações difíceis, né? Isso pode gerar um ego hiperdefensivo, ou seja, a gente vai criando uma defesa tão rígida por medo ou por um traço de personalidade que eu acabo me comportando dentro de um padrão muito pobre de funcionamento, a partir dessa defesa muito primitiva, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma defesa de negar a realidade, né? E isso é tão forte em mim que eu acabo criando mentiras para mim, para não enfrentar a vida, né? E me movimentar na vida a partir desse padrão egóico, porque eu me acostumei de ter o controle da situação, enfrentar a situação a partir desse jogo de defesa de mentiras. E posso me tornar um mentiroso compulsivo, né? Como uma forma de não enfrentar a minha realidade ou de querer ter medo de me revelar por ter o medo de não ser amado pelas pessoas, por exemplo. Isso é um aspecto, pode ter vários aspectos em jogo, né? Então, de certa maneira, né, dependendo dessas tensões de força, essas subpersonalidades que vão se construindo vão tendo mais força dentro de mim ou menos força, né? Então, na medida, né, a Rosana está perguntando aqui se as sombras seriam o resultado das encarnações, desses conteúdos do passado, da qual a gente cometeu crimes ou de uma maneira agimos mal, né? Sim, não só crimes, né? Mas pode ser até fragilidades, né, emocionais. Então, na medida que esse eu vai se emergindo, né, gente? Vai emergindo de dentro do self, a partir do self, junto com o eu, vai se construindo uma persona, né? Uma extensão do ego, que é a consciência coletiva. Uma roupagem de se mostrar para o mundo. Aquilo que não faz parte do ego, né, e da persona, que o ego não reconhece como sendo ele mesmo, vai ficando para trás, vai ficando, né, vai sendo eliminado ou reprimido, vai formando a sombra. Então, a sombra vai sendo construída paralelamente à formação do ego. Tudo aquilo que não serve para o ego, a sombra vai agregar nela, ou outros complexos, tá? Então, a sombra vai sendo resultado daquilo que vai sendo rejeitado, reprimindo, e na sombra não tem só material negativo, vai ter material positivo também. Por exemplo, eu posso ter um potencial criativo muito grande, mas por várias razões eu não me identifiquei com a minha natureza criativa e criei uma imagem inferior de mim mesmo. Eu me sinto incapaz, eu me sinto tenho uma autoestima baixo, eu me desqualifico, eu não acredito em mim. Então, meu ego se vê menor do que eu sou. Então, na minha sombra fica esse potencial positivo, né? É como a parada do talento. Eu enterrei o talento, né? Mas o talento está dentro de mim. Então, esse talento se torna uma sombra positiva, esperando ser reconhecida. E muitas vezes essa sombra positiva também emerge como uma tentativa de dizer: olha, tu não é só isso aí, Gelson.
Tu não é só essa pessoa desqualificada e pequena e limitada. Tem uma natureza rica dentro de ti. Olha, reconhece isso. Então, o inconsciente, o self, vai muitas vezes fazer movimentos para que esses aspectos inconscientes possam vir à tona para serem trabalhados, integrados na personalidade, de maneira consciente, né? Então, isso pode acontecer, né? Mas, de certa maneira, né, gente, muitas vezes, né, mesmo sendo potencial positivo, isso fica num jogo de tensão, né, entre aquilo que eu acredito que eu sou e aquilo que eu devo ser ou que eu não queria ser, né, e que eu carrego dentro de mim. E aí tem uma questão bem importante dentro das subpersonalidades que tem dentro de mim, né, desses vários eus que participam do meu mundo interno, que é aquilo que o Manuel Filomeno de Miranda e o André Luiz chamam de desejo central, né? Que, apesar de a gente ter várias tendências, dos desejos imediatistas, das emoções, de padrões mentais, mais positivos, mais negativos, né? Das nossas características íntimas que regem nossas fantasias de uma maneira geral. Vai ter um elemento que vai ser central na nossa encarnação, que é aquilo que o Anderley chama de um tema básico, né? E que a Joana vai colocar, então, que dentro dessas subpersonalidades, dentro daquilo que foi condicionado, seja reforçado por essa vida, através da educação, seja através desse impulso que está muito forte ainda do passado, né? Vai formar aquilo que a gente chama de um desejo central. Ou seja, tem um tema que move a nossa vida, né? Então, esse tema vai além, então, dos nossos pensamentos mais vulgares, que pode até aprisionar, de uma certa maneira, a nossa vida, mas tem um que é mais presente, né? que emitimos com mais frequência, enquanto vibração, enquanto força que está ali por trás dos nossos pensamentos, fantasias, de reações emocionais, de tendências e impulsos que a gente trata, e que muitas vezes a gente não percebe, tá? Porque isso está tão presente dentro da gente, né? Que ele impregna o nosso ser e contagia a nossa forma de olhar e recolher a informação do mundo. É como daí uma lente, né? Um óculos, uma lente que eu possuo, né? O desejo central. Então, eu vejo o mundo a partir de que lente? Uma lente vermelha, uma lente verde, azul. Então, o desejo central ele acaba interferindo em todos os complexos, até no ego, né? E aí ele cria essa lente, da qual o ego, muitas vezes, sem perceber, está sendo movido a partir desse desejo central. E isso é muito difícil da gente reconhecer muitas vezes, né? Porque é tão encrunhado no nosso jeito de ser, é tão nós, né? Que a gente não percebe. Talvez o outro pode perceber melhor, mas eu não percebo. Por exemplo, eu tenho um desejo central absurdo de ter o controle sobre as pessoas, seja por que fator? Por medo, por insegurança, por desejo de ser amado, né? E então eu tenho um lado controlador, né? Então eu crio um mecanismo de controle em tudo com todos, mas eu não percebo que eu sou controlador, né? Ou eu me coloco como uma imagem de vítima, né? O Jerônimo Mendonça Ribeiro, vocês conheceram ele, né? Ele era um grande amigo do Chico. Ele está naquele Romance de uma Rainha do Rochester, né? O Chico falou. Depois ele reencarna
como o rei Ludwig, o rei louco da Alemanha, depois como um dos irmãos gêmeos do francês, do Luís XV, não me lembro agora exatamente qual é dos reis. Então, porque ele teve uma encarnação terrível no Egito, né? Onde ele herdou todas essas lutas depois espirituais dele. Então, ele reencarnou no Brasil, né? Depois, como Jerônimo Mendonça Ribeiro, eu não sei se ele era Ludovic ou se ele era o Wagner, o compositor Wagner, porque ele e um feiticeiro egípcio, um é um personagem, outro, e eu posso estar confundindo agora quem é quem nessa história, né? Mas o fato que o Chico diz que ele vem dessa encarnação que está lá, desde lá no Romance de uma Rainha, né? E ele, então, ele vem tetraplégico, né? Deitado numa maca, e tu vê interessante a ironia da vida, né? E foi que quando ele era adolescente e ele comprou uma calça branca, aquela época a calça branca era a moda, adolescente, ele era um homem muito bonito, muito vistoso, e vestiu a calça branca para ir no cinema, que era um acontecimento na época também, né? E quando então ele estava super orgulhoso, assim, naquela expectativa, né, de estrear com a calça branca dele, né? E durante o filme as pernas dele foram inchando, de tal maneira que quando terminou o filme tiveram que rasgar a calça dele de tão inchado que ficou. E a partir disso ele foi perdendo o movimento até ficar tetraplégico. Então, parece que foi uma brincadeira da vida. Tu quer achar que pode dominar o mundo e que tu pode ir para a vida assim, de tão exuberante, né? Com essa calça nova, mas a vida vai te pegar já destruiu a ilusão dele ali na hora, né? E a vida te prepara para uma outra realidade. E ele começou a ter sangramento depois de um certo tempo, né? Ele começou a sangrar muito e começou a desfalecer, ficar fraco com o sangramento. E ele estava em São Paulo e ele disse: eu estou morrendo. Ele falou assim. Mas antes de morrer, eu queria ver o Chico. Né? E ele criou uma instituição para criança carente. Ele viajava numa Kombi no Brasil todo, no palestra, tinha que dormir muitas vezes com um peso no pulmão, pela dor que ele sentia. Então não foi uma vida fácil, né? E aí um empresário paulista ia para aquela região e dizia: eu posso te dar uma carona. E levou ele até o Chico. Daí, quando ele chegou no Chico, ele disse: Chico, eu estou morrendo. E o Chico disse: sim, Gerônimo, tu está morrendo. E sabe por que tu está morrendo? Não, Chico, não sei, pelo coitadinho. Porque tu se coloca como um coitadinho frente à vida. E isso é tão forte, mesmo que ele não formule esse pensamento, mesmo que ele não tenha consciência disso, ele está identificado com esse desejo central do coitadinho, né? Então, se tu não abrir mão desse lugar, fazer uma prece para o nosso irmão Jerônimo, e eu quero que cada um dê um beijo na face dele, mas com muito cuidado para que essa flor não se despetale, né? Porque está muito fragilizado. Sei que durante a noite ele estava dando palestra lá no centro do Chico. Né? Então, de uma maneira, esse desejo central acaba sendo um tipo de padrão, de necessidade, de condicionamento, de jeito, que forma um jeito de ser que impregna a nossa natureza. Então, nesse padrão de vítima, né? Então, o meu discurso é de vítima, eu me queixo, né? Porque o mundo é difícil, porque tudo é complicado, porque aquela pessoa lá na minha família não me compreende, porque as coisas não vão dar certo. Eu não me dou conta disso, mas eu tenho esse negativismo, né? Permeando a minha vida, né? E gerando a minha realidade. Gerando a minha realidade. Né? E sem eu saber. E isso vai afetando, né, a minha natureza e vai despotencializando o meu ser. E algum complexo, ou seja, uma subpersonalidade, pode pegar isso
e assumir essa natureza de maneira mais evidente, né? E ela pode comandar daí a minha vida. Então, isso pode acontecer de uma certa maneira, né? E aí eu fico não só movido inconscientemente por esse desejo central, mas eu posso assumir um padrão de funcionamento, todo ele movido a partir dessa natureza que me move internamente, né? Então, é natural, né, gente, que nós vamos, a todo momento, estar sendo, digamos assim, confrontado com essas várias partes da nossa natureza interna, né? Esses vários erros. Às vezes a gente tem um lado mais infantil, às vezes a gente tem um lado, uma natureza, uma subpersonalidade mais rígida, mais ranzinza, mais autoritária. Então, esses vários erros compõem, independente do ego estar identificado ou não. Então, em algum momento, a gente é assaltado por situações que vêm desses eus internos, desses complexos, né? Quem é que não acordou, por exemplo, de madrugada, se sentindo terrivelmente só? Ou num sentimento como se fosse incapaz de enfrentar as exigências da vida? Quem não chegou em algum momento de fragilidade, por uma situação que para o outro é fácil, mas para nós é muito difícil, né? E naquele momento aquilo nos colocou num lugar que a gente não conhecia de nós mesmos, de extrema vulnerabilidade e fragilidade. Então, nós somos atormentados por culpa, por sensações de fracasso, por inadequações, né? Ou de outro lado, somos narcisistas e queremos impor coisa nos outros, ou criamos necessidades para nós, para o mundo, ou por insegurança. Então, de uma maneira, esses traços vão aparecer na nossa vida a partir desses movimentos que vão, de uma maneira, engolfar o ego, ou ameaçar o ego, ou desafiar o ego, né? Então, e quanto mais conflito a gente tiver do passado, ou seja, quanto mais coisa menos resolvida, né? Mais núcleo de conflito tu tem e mais emocionalmente é perigoso isso, né? Porque quanto mais culpa tu carrega, mais isso gera medo, né? O medo e a culpa são as emoções que eu diria assim mais desestruturadoras da personalidade, né? E isso vai gerando insegurança, vai gerando a baixa autoestima, vai potencializando os conflitos do passado, vai alimentando núcleos negativos. Então, tudo isso vai gerando um campo desfavorável, né? Onde essas subpersonalidades vão se alimentar desses conflitos e vão criar, digamos assim, mais força. Então, tem duas coisas importantes que eu queria trazer para vocês em relação a isso. Primeiro, quanto menos consciência tu fazer desses outros eus, dessa subpersonalidade, mais ela cai no inconsciente. Quanto mais ela cai no inconsciente, mais ela junta resíduos que estão ali e vai, digamos assim, engordando. Vai como um atrator caótico, né? Um atrator, ela vai juntando nesse núcleo, né? Ligado ao desejo central ou a outro núcleo emocional, ela vai agregando elemento e ela vai ficando um complexo super poderoso. Então, quanto menos a gente conhecer a nós mesmos e evitar o confronto com esse complexo, mais perigoso e mais potencialmente forte ele se torna dentro de nós, né? Então, tem duas coisas que o ego tem que trabalhar, que é fundamental. Trabalhar no sentido de buscar autoconfiança, de se perdoar e de poder superar qualquer questão de culpa. De outro lado, abrir um espaço para um diálogo com o seu mundo interno.
né? Não ter medo, não ter medo desse confronto, de não ter medo de reconhecer, num trabalho de aceitação e de responsabilidade com aquilo que nos ocupa, né? A Rosana está perguntando se o desejo central é inconsciente, mas podemos também, por desejo próprio, alimentar um pensamento para formar um desejo central. Sim, o desejo central geralmente é inconsciente, ele é automático, porque é do espírito, não é só do ego. O ego pode estar identificado com o desejo central e pode ter que se torne consciente para a gente. Pode tomar consciência do meu desejo central e posso até, de uma maneira negativa, assumir como um valor para mim, né? Não, eu sou orgulhoso mesmo, né? E vou me, por exemplo, no movimento neonazista, eu ia achar que sou melhor que os outros e achar que tem que matar quem não é, ele não tem a mesma crença racial, religiosa minha, e eu assumir isso como uma verdade, né? E me mover a partir dessa verdade. Então, e ser tomado por esse desejo de superioridade, né? E isso me mover minha vida. Então, apesar de ser inconsciente, ele pode assumir tal lugar na minha vida que pode sobrepor-se ao ego, ou o ego, por eu ainda ter esse anseio, realmente a minha alma ainda se comprazer com isso, eu me identificar e assumir esse lugar no mundo, né? Então, isso pode acontecer, né? De uma maneira, né? E agora eu posso realmente, e a ideia é realmente desmanchar isso, né? Se o desejo central é negativo, porque tem desejos centrais positivos, né? O desejo central pode ser a mais servir, né? O desejo central do São Francisco de Assis, né? Possivelmente fosse realmente esse desejo de fraternidade legítima, né? Que ele viveu, de amor incomensurável, pleno, e com todos os seres, né? Com os humanos, com a natureza. Então, o que move ele é um outro desejo, né? Então, nem seja o desejo central, ele é negativo, né? Nós, né? Na nossa condição, sim, carregamos geralmente um desejo central ainda muito ligado à nossa sombra do passado. Mas, né, a ideia é que a gente possa ir trabalhando esse desejo, tomando consciência, de uma maneira aí construindo, né, novos valores, agregando novas experiências, podendo se confrontar com esses elementos e se dando conta que eles não são bons para a gente, isso ajuda a gente a mudar. Então, a vida vai se recarregando de fazer esses embates, e na medida que a gente faz esse esforço de evoluir e tomar consciência, a gente vai se identificando cada vez mais com os valores superiores, mesmo que a gente carregue dentro de nós uma mancha, né? Uma realidade ainda pesada dentro de mim, e o que eu tenho que conviver com essa realidade, mas eu não me identifico mais com ela, pelo menos, né? Eu não me livrei dela ainda, mas eu não me identifico mais com ela, e eu já consigo daí não ser tomado por aquela tendência minha. Daí a Yasmin pergunta: um ego mais fortalecido que operaaliza a manifestação das subpersonalidades? Sim, um ego fortalecido depende que chama do ego fortalecido, né? Eu diria que é uma consciência fortalecida, porque o ego às vezes é forte, mas então o que é um ego forte, né, gente? Porque eu posso vir com marcas egóicas que me deixam um ego mais fragilizado por um karma do passado, né? De repente eu realmente digamos assim, assim como um corpo, ele é adequado à minha necessidade, e mesmo que eu tenha já qualidades morais e qualidades conquistadas, eu posso vir com um corpo limitado em função de uma necessidade, né? Mesmo tendo recursos. Então, esse corpo psicológico, que é o ego, ele pode vir desmilinguido,
né? Pode ver que um ego, né, meio frágil, do ponto de vista da imagem que eu tenho de mim mesmo, né? Por vários fatores. Mas eu tenho uma força interior. Então, tu dizer assim, o ego é o centro da consciência, mas o ego não é a consciência. Então, e esse centro, essa força interior é do self. Então, de uma maneira, eu posso também não me identificar com o ego, né? Então, quanto mais eu tiver consciência que eu sou um self, que eu sou um espírito imortal e que eu não sou esse ego, eu vou ter conseguido dialogar também com o meu ego, né? Quanto mais inconsciência eu tiver do meu ser profundo, mais eu me vejo perto do ego, mais eu estou no ego, mais difícil eu consigo de lidar com esse vaso estrutura que é o ego, enquanto possibilidade de poder gerenciar então o ego gerencia as subpersonalidades, mas por trás do ego o fator determinante que envolve a liberdade enquanto espírito e todo o movimento enquanto os recursos que eu tenho que vão influenciar tanto o ego como os demais complexos está no céu. Então, mesmo que o ego não consiga se posicionar, né, digamos assim, o ego esteja limitado, o espírito, por trás do ego, está agindo, né? E claro que isso é relativizado, né, gente? Por exemplo, eu posso amenizar uma culpa minha se eu não tenho consciência da realidade. Mesmo que eu enquanto espírito, ainda quero fazer aquele movimento, né? Que existe uma contradição interna. O ser humano é um ser contraditório, é um ser em conflito, né? Então, de uma maneira, porque o ego também é o self, tudo é o self, gente. Tudo é o self. O ego é uma faceta do self. Tá? Então, quando a gente fala em ego, a gente está falando de uma instância do self, mas tudo é o self. E nesse movimento eu vou viver as minhas contradições como espírito, né? Como espírito, né? E aí, de uma certa maneira, esse self vai estar lá operando, né? E, por exemplo, quando São Francisco de Assis ele foi despertado para a missão dele, né? Veio um apelo, veio a vocação, veio um chamado, e o ego dele se confundiu. Ele achava que tinha que servir a um rei do mundo, né? E queria ir para a guerra, né? Ele foi para a guerra, né? Mas daí ele teve um sonho. Olha, o rei que tu tem que servir não é esse, né? Que pode ser uma informação espiritual ou do próprio self dele, que está né? Regulando o processo dele. E ele reconhece isso, né? Porque o ego dele, enquanto condição espiritual, né? É um ego que está realmente lúcido do ponto de vista espiritual, né? E ele acerta o movimento em toda a missão que ele vai realizar, né? Mas naquele momento houve digamos assim, descompasso entre o ego e o self, né? Natural, porque ele era jovem, porque ele ainda o self ainda emergiu plenamente, né? Ele está tomado ainda pelos valores da época, mesmo que ele não se identifique tanto e tem um amor profundo que move ele, isso não está ainda elaborado, não ganhou forma enquanto uma condição que faz com que ele agir no mundo a partir dessa dimensão mais profunda da natureza espiritual dele, né? Então, tudo isso faz parte, porque exatamente isso, né? O ego tem que se construir primeiro, para depois o self poder emergir, né? Porque a gente precisa de um ego, né? E agora, quanto mais consciência a gente tiver, mais ampla a nossa consciência espiritual, mais capacidade a gente tem de poder também ajudar a nós mesmos, enquanto ego, a superar as adversidades, né? Daniel, né, faz uma pergunta. Então, podemos assumir que o desejo central transpassa reencarnações?
ou cada encarnação um novo desejo central aflora conforme a experiência que temos. Não. O desejo central, ele transpassa encarnações porque ele é próprio da nossa natureza espiritual, daquilo que move nosso espírito, né? O desejo central é realmente a disposição interna que a gente tem. Então, ele resiste às encarnações e pode impregnar as encarnações a partir desse desejo central. Então, de uma maneira, o desejo central é a condição interna que, de certa maneira, tu assume como posição naquilo que tu prefira viver, mas inconscientemente, né? Porque isso é uma maldição do espírito, do self que está lá. Então, mesmo que o ego não tenha consciência, o espírito está querendo viver a partir daquele lugar, né? E ele pode, de uma certa maneira, então, demorar muito tempo, várias encarnações para ser superado, para ser transformado e modificado, né? E ele pergunta, tu pode dar exemplo de desejos centrais? O controle seria um deles? Sim, o controle seria daí, né, uma forma de viver o desejo central. Porque o comportamento, né, ele é produto de um processo, né, que envolve o quê? Envolve sentimentos, envolve pensamento, envolve vontade, envolve padrões e recursos mentais e psicológicos que a gente tem, e por trás desse comportamento tem uma fantasia, né, que move comportamento, e por trás da fantasia tem o sentimento, que é o desejo central, né? Então, na verdade, a grosso modo, o desejo central é o sentimento que nos move, né? E a fantasia é, digamos assim, do que o desejo se reveste. E essa fantasia vai gerar comportamento. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, assim, por exemplo, eu tenho eu posso ter, por exemplo, eu posso ter desencarnado de maneira muito trágica e me sentir injustiçado, né? Muito injustiçado. E eu não elaborei isso. Não elaborei isso. Então, eu venho com essa noção de injustiça e com muito medo ainda de ser mal compreendido, de ser injustiçado, porque eu estou traumatizado ainda emocionalmente. Então, isso é uma coisa de uma experiência minha que está mais perto de mim. Mas vamos pensar que o meu desejo central seja de ser reconhecido, né? De ser... porque, no fundo, se a gente for desdobrar o desejo central para o âmago, do nosso espírito, o desejo central que nos move de maneira mais básica e essencial é a necessidade de ser amado, né? Esse é, digamos assim, a nossa necessidade maior que move todos nós. Mas a necessidade de ser amado vai se desdobrar em outros desejos, né? Então, quando a gente fala de desejo central, a gente está falando de variações de um campo básico existencial. Então, digamos assim, que eu tenha junto com esse trauma de me sentir injustiçado e o medo de isso acontecer novamente, eu tenho um desejo central que é realmente um gosto, né? Um gosto por controle, como tu colocou aqui, na Daniel. Então, isso pode se juntar, né? Então, eu tenho um desejo por controle, porque esse controle me dá poder, tenho um desejo central de poder, então eu posso possuído por poder, e eu posso pegar esse trauma de ser injustiçado e pegar uma carona e criar uma fantasia junto com o meu desejo central. Então, eu vou lutar contra a injustiça,
mas no fundo o que eu quero é poder. Né? Então, a fantasia, que eu posso criar fantasias, né, em torno, mas o sentimento que está por trás das fantasias é a necessidade de poder. Né? Eu vou criar de fantasia a partir de sentimento e eu posso usar experiências do passado para compor. E isso pode ser tanto positivo como negativo, porque daí nesse embate de buscar o poder a partir da ideia de injustiça, eu posso estudar, eu posso querer ser um advogado, e isso, de uma maneira, mover uma série de coisas na minha vida, mas, ao mesmo tempo, as frustrações, o esclarecimento, as pessoas que eu conheço, pode, aos pouquinhos, me mostrar novos roteiros para trabalhar o meu desejo central e esse controle poder ir sendo desmanchado aos poucos. Ou não, eu posso assumir esse lugar e usar todos os recursos que a vida me deu, né, de conhecimento, para fazer valer meu desejo central. Né? Então, isso pode acontecer também. Né? Então, é muito complexo. O processo ele envolve N elementos, N fatores que vão se aglutinando para compor esse movimento que se dá a partir do desejo central. Né? Rosana? Para lembrar que tem uma pergunta da Gigi, doutor Gelsi. Sim, sim, eu estava vendo aqui. Passou despercebido. Tá certo. Tá, obrigado. Então, a Gigi pergunta, essa sombra nós construímos no nosso dia a dia, a sombra vai se construindo a partir do nosso... A sombra tem a ver com tudo que está no inconsciente, no primeiro momento, é a sombra. Tá? Mas, na medida que essa sombra começa a se construir com uma imagem, uma personalidade de mim, a gente forma uma sombra enquanto uma estrutura, um complexo, que é reflexo do nosso passado anterior, né, da nossa encarnação anterior, e dos elementos da nossa vida. Então, a sombra está ali, como uma parte nossa. E aí, como sombra, ela vai poder ser alimentada, ela vai poder, de uma maneira, ganhar força, ela é dinâmica, né, gente? Que nem qualquer pessoa, né? Que nem nós. Eu posso agregar coisas novas na minha vida, e isso me acrescentar positivamente. Eu posso agregar alguma coisa na minha vida e isso pode despertar alguma coisa não muito boa, eu posso me sentir mal por uma experiência. Então, a soma também ela pode fazer jogo com outros núcleos de personalidade, outras subpersonalidades. Ela pode ser desmanchada, posso tomar consciência dela e posso ir trabalhando ela. Então, a sombra ela vai, como tudo em nós, podendo ser aprimorada, ela pode evoluir, ela pode se fortalecer negativamente. Então, sim, né? Ela vai poder... Então, ela não é que ela vai sendo construída, ela já existe, né? Enquanto instância interna, mas ela vai se transformando. Né? E aí, como desfazer essa sombra? Né? Então, e a Joana, então, nos traz uma coisa importante, né? Que ela diz que uma forma muito rica e proveitosa de trabalhar a nossa subpersonalidade, então, criar esse diálogo, né? Tomar consciência da sombra e amar a sombra. Amar a sombra, porque a gente tem que amar também nosso inimigo, né? E muitas vezes o nosso inimigo está dentro de nós, né? Mas amar não quer dizer compactuar com a nossa sombra, não é se deixar levar para a nossa sombra. Então, Joana fala que conversar, né, de maneira terna e bondosa com as nossas imperfeições morais, buscando, né, orientar ela. Não, Gelson, não faz assim, né? A gente pode dar até nome para a nossa sombra. Aí eu venho revoltado dentro de mim, né? Não, eu revoltar teu nome de Zé Revolta. Né? Não, Zé Revolta, tu já está aí de novo, rapaz. Né? Para quê? Vai adiantar alguma coisa? Né? Só gasta energia com isso. Então, então poder brincar, né? Dar nome, nomear, conhecer, e aí poder, de uma maneira, conversar
com esses núcleos e, ao mesmo tempo, ir como consciência lúcida de nós mesmos, né? Alterando o curso de Joana, buscando penetrar nos meandros intricados desses elementos internos, né? Desses órgãos psicológicos, né? Esses seres nossos que habitam de nós, alguns deficientes, alguns rejeitados, alguns revoltados, alguns perigosos, outros só mal compreendidos, né? Pelo nosso ego, né? E poder conviver com esse povo todo, né? E aí poder ir trabalhando isso, né? E na medida que a gente vai agregando também no esforço de fazer o bem, no esforço de vibrar positivamente, essa luz que a gente ganha para nós vai para todos os outros da nossa família interna, né? Todo mundo ganha também, né? E assim a vida vai se movimentando e a gente vai se transformando e a soma vai se transformando junto com a nossa transformação, né, gente? Então, é um caminho lento, né? Mas que vai ser muito proveitoso se a gente assumir esse compromisso, né? De olhar para nós e trazer para a consciência essas partes da gente, né? Para poder integrar elas. Tem coisa que a gente não vai mudar, mas então nem tudo a gente consegue mudar, mas a gente vai integrar, não ficar dissociado, né? Separado, né? Tudo que fica separado, né? Se torna diabólico. É o que diabolos é o que é partido, né? Separado, cindido e simbólico, né? A palavra símbolo é reunir, é integrar, né? O que é simbólico integra e o diabólico divide. A pessoa dividida é a pessoa neurótica, diabólica, né? Então, se a gente não consegue ainda transformar nossas partes internas, a gente pode integrar elas, né? Trazer para perto da gente, para poder estar. Se está perto da gente, pode cuidar melhor delas, né? E aí tem um caminho de maior riqueza e proveito de nós mesmos nessa encarnação que a gente está vivendo. Muito bem, a gente está no final do nosso encontro, né? Não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa. Se não, a gente vai. Eu devolvo a palavra para Maria aí para fazer o encerramento. Nossa, que hora e meia tão rica, né? De conhecimentos, de reflexões, né? Para o nosso trabalho de casa, né? Então, por nós ficaríamos aqui muito mais tempo, porque tem tanta coisa que a gente ainda precisa aprender, né? Conhecer. Mas todos têm a sua vida e precisam do seu tempo, né? Então, nós gostaríamos de agradecer aí a todos que estiveram nesse tempinho aqui com a gente, né? Especialmente ao Gelson, por a sua disponibilidade, né? De compartilhar, de traduzir Joana de Anjos para nós, né? A verdade é essa, né? Então, nós agradecemos muito. Eu que agradeço o carinho de vocês e a oportunidade de estar aí com vocês também, compartilhando dos ensinamentos da benfeitora, que nos engrandece a todos, né?